Fala galera, tudo beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre cloud, on-premise, sobre multi-cloud, outras estratégias aí de uso de computação e conectar um pouco com o que está rolando aí recentemente com a AWS principalmente. Rolou com a GCP no mês passado, se eu não me engano. Rolou recentemente com a Azure também, ficou fora do ar também aí por um tempo. E, enfim, o que eu como empresa, ou eu como empreendedor, ou algo do tipo, poderia fazer para minimizar os meus riscos, né? Porque dependendo da empresa, você fica segundos aí sem operar, você está perdendo dinheiro, certo? Então, bom, contextualizando sobre o que ocorreu, né? Principalmente na AWS, né? Aqui a gente teve grandes casos nessa região, né? US East 1, lá da norte da Virgínia, né? A maioria dos casos foram reportados por lá, aqui no Down Detector, né? E o primeiro tópico aqui a gente já consegue falar que para evitar, a gente sempre está em outra zona de disponibilidade, outra região, a gente já conseguiria evitar aqui grandes problemas, né? O fato é que muitas coisas da internet estão hospedadas nesse data center em específico, por conta ali de ser o mais antigo da AWS, por conta de ser praticamente o default que inicia e a galera só dá next, next, next. Grandes empresas até que fazem o deploy para você, por exemplo, a Vercel, né, utiliza ali a AWS por baixo dos panos e outras empresas que também utilizam, né, serviços de cloud meio que mascarados, né, de uma forma, eu diria não mascarado, mas tá envelopando tudo ali e te colocando um nível de abstração melhor, né, para facilitar a sua vida, né. No fundo, aquilo é bom, né. E só por causa dessas quedas que acabaram ocorrendo ali, independente se foi por um desastre natural ou se foi, por exemplo, ali da AWS, né? A gente teve problema de DNS, com o DynamoDB, enfim, não interessa agora no momento. A gente vai para on-premise, tipo, a solução final é on-premise. E aí a minha resposta aqui, né, para mim é não. Olá, nossa, apanhando aqui pro... Ué? Ah, foi. Minha resposta aqui é não, certo? A minha resposta aqui é não. E a gente vai discutir aqui um pouco porque que essa seria uma resposta muito radical, tá? Então eu separei aqui, né, algumas vantagens e desvantagens, né, em relação ao on-premise cloud pra gente conversar e dizer, né, cloud é horrível então, né? Cloud é horrível? Bom, só por causa dessas quedas, a cloud não é horrível, né? Vamos falar um pouco sobre as vantagens de ter o on-premise. A gente tem o controle. Mas é o controle de quê? Cara, a gente tem controle de muita coisa. E isso acaba sendo até uma desvantagem se você olhar por um certo ponto de vista, né? O controle do hardware, o controle de dados, o controle de atualizações em relação à rede também, né? Algo que fica um pouco mais baixo nível, fica no nosso controle aqui se a gente está no on-premise, né? Isso pode ser uma vantagem e acaba sendo uma desvantagem também, dependendo do seu caso, tá? Mas se for um caso onde você precisa de controle, aí seria uma vantagem, perfeito? Custos previsíveis. Nesse sentido, né? A cloud é bem famosa aí, a galera que, pô, do nada estourou a conta da AWS para sei lá quantos $1.000 e, enfim, pagou, teve que pagar, né? Ou, sei lá, sofreu um ataque hacker ali e aí o cara começou a subir um monte de EC2 e o cara teve que custear isso, né? Enfim, os custos são previsíveis no on-premise, porque você já pagou por aquele hardware, né? Enfim, você já está com aquele custo fixo, basicamente. Então,
Não tem como extrapolar tanto do que você já está utilizando, além, obviamente, da conta de luz, né? Mas vai vir basicamente a mesma coisa mês a mês, tá? Então é previsível, né? A privacidade de dados, como eu contei ali do controle. Tipo assim, você vai ficar no controle daqueles dados. Se eles vazarem, a culpa é total sua, certo? Em relação a desvantagens aqui, né? Obviamente não estou trazendo tudo, né? Mas eu estou trazendo uns pontos principais aqui. Desvantagens, né? A gente tem um custo inicial muito grande aqui. Um custo inicial muito grande. Obviamente, estou falando em operações grandes, né? De empresas que já estão operando, enfim, com softwares aí para vários clientes, né? Mas a gente tem um custo inicial grande, independente. A gente teria que comprar racks, toda a parte de elétrica, tem resfriamento e tudo mais. Então, o custo inicial é grande para manter esse on-premise. Depreciação. A gente tem ali a depreciação do hardware, por exemplo. Então, ao longo do tempo, tem a curva ali de Moore, né? Onde os processadores, há anos e anos, eles vão tendo uma curva exponencial. E aí eles estão melhorando a cada ano muito mais do que era anos atrás, o que a gente acaba tendo uma depreciação não só do valor ali de contabilidade, isso também, mas em relação a o processador, ele está antigo de um ano para o outro e você já fez aquele investimento. E de um ano para o outro ele já vai valer menos. E ele já vai processar menos do que precisamos, certo? A manutenção ela pode ser cara, principalmente por causa da mão de obra que você vai ter que investir aqui. E alta disponibilidade é complexa, então a gente já casa ali com o ponto que eu estava falando no início de, eu quero ter disponibilidade, porque o que aconteceu com a AWS, GCP e Azure foi uma falta de disponibilidade. E ter uma alta disponibilidade é complexo. Por quê? Porque a gente teria que ter esses data centers ou esses on-premises, pequenos on-premises, em lugares diferentes, em locais diferentes, escritórios diferentes ou regiões diferentes para a gente garantir que a energia vai estar funcionando em cada local, para a gente garantir, né, que não vai ter um desastre natural ali ou algo do tipo. E isso acaba sendo mais complexo do que na cloud, que eu só clico, eu quero mudar ali para aquela região, né? Não digo que é tão simples assim trocar de região, mas é muito mais simples do que se a gente fosse no on-premise. Então vamos para as vantagens da cloud. A gente já bate ali com baixo custo inicial. Então, em relação ao on-premise, para eu começar, eu teria que comprar várias máquinas, instalar e blá 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 e tudo. Aqui na cloud a gente já tem um setup pronto em segundos, né? E a gente paga o que a gente usa, em alguns casos, né? Então, se eu tenho muitas requisições, eu posso pagar por requisições, dependendo do serviço, óbvio. E isso casa com a escala fácil. Então, aqui eu até queria fazer um desenho, né? Vamos supor que a gente tem aqui um fluxo de chamadas e requisições, e aí do nada a gente tem um pico, certo? De requisições. E aí depois ele volta aqui a estabilizar, tá? Se o meu on-premise, né, deixa eu trocar a corzinha aqui. Se o meu on-premise, ele só aguentava até aqui, ó, você concorda que em um certo período a gente teve uma indisponibilidade, talvez, do nosso serviço, que é esse período aqui? Esse período aqui a gente ficou indisponível, certo? Verdinho, mas ficamos indisponível. Se a gente está no on-premise, a gente não consegue escalar mais do que a gente realmente pode, que é esse laranjinha. Se a gente está na cloud, a gente pode até escalar se estiver configurado. A gente vai pagar um pouco mais por isso? Provavelmente vamos pagar um pouco mais por isso. Mas a gente não ficou sem receber serviço. E se o cara que está aqui fez uma requisição para comprar algo de 20 mil reais? Cara, já se pagou, entendeu? Você ter esse pay as you go com um plus, entende? Então, casando um pouco com a parte de negócio, depende muito do seu negócio e nesse caso que eu tô falando, valeria muito mais a pena estar na cloud. Porque eu tenho esse pico do nada, que eu não estava esperando, eu
quase perdi uma venda de 20 mil reais se eu estivesse no on-premise. Se eu estivesse na cloud, configurado da forma correta, eu não perderia essa venda, certo? E, ainda mais, se eu estiver aqui no meu on-premise e esse período aqui ninguém tá usando, isso aqui é tudo máquina ociosa. Tô perdendo dinheiro, na verdade, certo? De certa forma, eu tô perdendo dinheiro aqui porque eu tô com máquina ociosa. E até por isso que as clouds, principalmente a AWS, ela existe por causa disso, né? Que ela tinha máquina ociosa e começou a vender e, óbvio, virou esse monstrinho aí que é hoje. Então, bom, deixa eu apagar esse desenho que tá horroroso, né? Mas deu para entender aí o que eu quis dizer. Vamos continuar aqui. Serviços prontos da cloud, né? Uma vantagem boa, onde a gente tem ali EKS, né? Que é o serviço de Kubernetes da cloud. A gente tem Lambdas Function, né? E, enfim, S3, vários serviços prontos que também, assim como a Vercel faz ali, né? Que eu comentei, ela encapsula e deixa abstraído. A AWS tem esses serviços que você consegue criar algum serviço maior, meio que com bloquinhos ali, colocando serviços menores, né? Te facilitando. E, falando agora sobre desvantagens, né? Em relação à cloud. A gente pode ter um custo alto com o tempo, né? Isso não é uma regra. Tipo assim, não é que com o tempo eu vou ter o custo alto, mas normalmente temos um custo alto com o tempo, tá? Isso acontece porque no começo ela é baratinha, mas você vai começando a escalar, vai chegar um momento que ela vai querer morder de uma vez você aí e você vai realmente pagar o pato aí. Vendor lock-in. Basicamente é quando a gente tem fica preso, né? A gente fica locked ali em uma cloud. E aí tem um ponto que até acho que não vejo muita gente comentando, mas o on-premise, eu vejo que ele também tem um lock-in. Você tem um lock-in do on-premise. Ou seja, se você quiser migrar do on-premise para a cloud, você tá lock-in no on-premise, né? Essa é a minha visão em relação a isso. Só que a gente sempre tenta até... os arquitetos, né, tentam ao máximo não estar com esse lock-in. Porque aí, se eu precisar mudar da AWS para Azure, ou da Azure para GCP, ou para Magalu Cloud, sei lá, para qualquer outra cloud X, a gente pode fazer essa troca com pouco esforço e que compensaria. Só que, cara, é difícil em alguns casos, por exemplo, do S3, para você fazer a transferência de todos os arquivos. Você tem muito arquivo, cara, às vezes o preço não compensa, porque só de fazer essa transferência, você já tá fazendo essa operação não valer a pena. E isso é o vendor lock-in. Os caras estão fazendo você ficar preso aqui. E aí você vai ficar. O risco de segurança. Já comentei ali um pouco no on-premise, que você está controlando os seus dados ali, então se vazar meio que a culpa é total sua. Nesse caso aqui, você pode acabar correndo o risco de segurança da AWS ser atacada, ou da GCP, ou da Cloud X ser atacada. Então, além da sua preocupação de segurança, você tem que ter também a preocupação que os caras podem ser atacados e você não está no controle disso. E aí casa um pouco aí com compliance e tudo mais. Tem empresas que, eu não uso a AWS. Aí você vai ter que trocar de cloud só por causa disso, por causa de um cliente. Enfim, você tem que estar em compliance, tá? Isso aqui é muito mais complexo do que isso, mas só dando um exemplo, tá? Tá, mas beleza. Nesse caso aí, que eu tenho um incidente, como é que eu poderia evitar? Não é tão trivial assim, porque senão as empresas, né, obviamente não teriam sofrido isso em pleno 2025, mas a gente tem algumas possibilidades, né? Primeiramente, eu queria esclarecer aqui que as empresas, elas têm contratos ali com as clouds de disponibilidade e que elas nunca vão ser 100%. Isso é óbvio, né? As clouds não dizem que vai disponibilizar ali 100% do serviço e estará disponível 100% do tempo. Isso já está em contrato.
O problema é se isso passa e se o seu serviço pode estar 100% do tempo, quer dizer, 99,8% do tempo realmente indisponível, né? Opa, falei errado. Você pode ficar aquele 0,02 indisponível, né? E aí, para isso, a gente tem que ter estratégias, né? E aí, a gente tem aqui algumas estratégias. Por exemplo, a multi-cloud. Então, grandes empresas têm multi-cloud. Você usa não só a AWS, mas você usa GCP, você usa Azure ao mesmo tempo. Isso encarece. Só que ao longo do tempo, se você paga, sei lá, o dobro da sua infraestrutura, ou partes críticas ficam em um lugar, outras partes ficam em outra, né? Ou faz uma distribuição, então posso, sei lá, eu tenho uma parte crítica aqui, tá? Aí, essa parte crítica tá na Azure, tá? Então, sei lá, crítica é vermelhinho. Só que eu também tenho uma outra parte crítica na... Deixa eu mudar aqui. Opa. Mas eu tenho uma outra parte crítica. Nossa, é difícil, né? Mas eu tenho uma outra parte crítica na GCP. Então, esse aqui é crítico. Eu tenho outra parte crítica na GCP. E eu tenho partes, né, que não são críticas nos dois também. Certo? Tenho partes que não são críticas nos dois, né? Isso é uma forma. Se esse aqui cair, pelo menos uma parte crítica, que obviamente eles não podem depender um do outro, porque senão, né, já acaba tudo. Eles não podem depender, óbvio. A gente tem aqui uma estratégia, já, que é deixar partes críticas separadas, não é, né, deixar os ovos da galinha em cestas diferentes ali e não deixar tudo em uma para não perder tudo de uma vez. Isso é uma das táticas, mas obviamente isso vai depender muito do seu time. Seu time está preparado para ter serviços diferentes que orquestram serviços em lugares diferentes. Às vezes tua empresa pode até ter 3 serviços, só que, cara, ter eles em cloud diferente pode deixar tudo mais complexo, né? Enfim, essa aqui seria uma das estratégias, ser multi-cloud e estar segregado. O problema que aconteceu com algumas empresas é que você tem aqui um cara que orquestra para qual cloud vai, certo? Opa! Ih, errei. Você orquestra para qual cloud vai, certo? Você vai para cá ou você vai para cá. Só que esse cara que orquestra, ele precisa estar também disponível. Se esse cara aqui, ele morre... Muito difícil de desenhar aqui. Se esse cara aqui morre, aqui a gente já perdeu tudo. Porque a gente tem um ponto de falha só. O ponto de falha é único aqui. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente poderia ter o caso híbrido também, onde ao invés de ter uma cloud, a gente teria o híbrido. Então, ó, imagina, esse cara é o híbrido. Então, pá. Esse cara é o híbrido. E aí, no caso, a gente poderia ter a mesma coisa. Eu tenho um serviço crítico, por exemplo, a parte que cuida de dados sensíveis está aqui. E aí eu tiro aquela desvantagem da cloud. Eu tiro a desvantagem da cloud, da onde eu tenho um risco de segurança de dados sensíveis. E aí eu tiro total esse meu risco e coloco em mim. E aí eu tô controlando essa parte. E aqui eu tô no meu on-premise, né? Não é nem híbrido. O híbrido seria o uso desses dois. E aqui eu teria o meu on-premise. Certo? E aí no caso da queda da AWS, a gente estaria também falando, dentro da própria cloud, a gente tem as regiões. Então aqui a gente tem... Olá! Aqui a gente teria ainda as regiões. Esse cara aqui está numa região. E esse cara aqui poderia estar em outra região. Só que aí as coisas começam a ficar cara, né? As coisas começam a ficar cara. E se eu tive uma queda de um dia, quantos milhões eu perdi nesse um dia? Né? Valeria a pena, na verdade,
eu investir em ter essa duplicidade ou separação de zona de disponibilidade, porque em um dia, eu perdi 20 mil reais, um exemplo. Em um dia eu perdi 20 mil reais, certo? Se eu tivesse separado isso aqui, eu teria gasto 40 mil. Ou seja, eu tô com 20 mil aí, que, né, tipo assim, eu tô perdendo mais ainda. Tipo, eu tô perdendo 20 mil. Mesmo ganhando mesmo com essa perda de 20 mil do dia, se eu tivesse investido numa infraestrutura, numa estratégia toda robusta, eu estaria gastando mais. Então, esse cálculo não é simples, mas é assim que a gente faz esse trade-off, né? Em relação a qual estratégia de cloud ou híbrido ou on-premise eu utilizaria. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Se ficou alguma dúvida, se você quer que eu aprofunde em algo mais específico em relação a isso, porque é muita coisa, me dá um alô aí nos comentários e tamo junto. Até a próxima.